23 de junho de 2011, Parque do Povo, Campina Grande. A maior festa de São João do Brasil estava em seu auge. Luzes coloridas serpenteavam entre as barracas, enquanto o aroma de milho assado, pamonha e carne de sol impregnava o ar. O termômetro marcava 27,2 naquela noite, temperatura amena para os padrões da Paraíba. E mais de 80 mil pessoas se espremiam nos corredores formados por barracas de comidas típicas e palcos improvisados. Lucas Henrique Ribeiro, 16 anos, havia chegado à festa com um grupo de 6 amigos do colégio. Filho único de um comerciante e uma professora, Lucas era conhecido por seu jeito tranquilo e por usar sempre um chapéu de couro, presente do avô que havia sido vaqueiro no sertão paraibano. Nas fotos tiradas naquela noite, posteriormente compartilhadas com a polícia, ele aparecia sorrindo, com o chapéu de couro típico nordestino na cabeça, calça jeans e uma camisa xadrez vermelha e branca, vestimenta tradicional das festas juninas. A última vez que vi o Lucas foi por volta das 22h40, relatou Gabriel Santos, amigo que estava com ele naquela noite. Estávamos próximos ao palco principal, esperando a apresentação da banda Mastruz com Leite. Estava muito cheio. As pessoas se empurravam para conseguir um lugar melhor. Em determinado momento, Lucas disse que ia comprar água para nós em uma barraca que ficava a uns 50 metros dali. Ele pediu para segurarmos seu lugar e foi. A distância que Lucas precisava percorrer não era grande, menos de 1 minuto caminhando em condições normais, mas o Parque do Povo naquela noite era um labirinto humano. Os depoimentos dos amigos, colhidos horas depois, quando perceberam que algo estava errado, descreviam um cenário caótico. Milhares de pessoas dançando forró, filas intermináveis nas barracas de comida e bebida, grupos enormes se deslocando entre os diferentes palcos. 20 minutos se passaram e Lucas não retornou. Os amigos tentaram ligar para seu celular, mas as chamadas iam direto para a caixa postal. Inicialmente, pensaram que ele poderia ter encontrado conhecidos ou mesmo ficado preso em alguma fila. Quando a apresentação terminou, por volta da meia-noite, o grupo iniciou uma busca pelos arredores. Às 1h30 da madrugada, com o jovem ainda desaparecido, comunicaram o ocorrido a um posto policial instalado no próprio evento. O caso do Lucas tinha elementos que dificultavam a investigação desde o início, explicou o delegado Antônio Ferreira, que assumiu o caso 2 dias depois. O local do desaparecimento era o pior possível para uma busca imediata. Dezenas de milhares de pessoas, muitas entradas e saídas, ruas adjacentes lotadas de vendedores ambulantes e pouca cobertura de câmeras de segurança. As últimas imagens de Lucas foram registradas por uma câmera instalada próxima à saída leste do Parque do Povo. Na gravação, com timestamp de 22h52, ele aparece sozinho, ainda usando o chapéu, caminhando em direção a uma área onde ficavam alguns banheiros químicos e barracas de bebidas. Depois disso, Lucas Henrique Ribeiro simplesmente desapareceu na multidão que celebrava o São João. Todos os dias, eu acordava e olhava pela janela esperando ver meu filho voltando pela rua. As palavras de Marta Ribeiro, mãe de Lucas, foram ditas durante uma entrevista à TV local, 3 meses após o desaparecimento. O rosto marcado pelo sofrimento e pelas noites mal dormidas contrastava com o sorriso do filho no retrato emoldurado que ela segurava nas mãos. A busca por Lucas começou oficialmente na manhã de 24 de junho, quando Roberto Ribeiro, seu pai, registrou o desaparecimento na delegacia de Campina Grande. Voluntários, amigos e familiares formaram grupos para distribuir panfletos com a foto do adolescente por toda a cidade. As redes sociais, ainda em ascensão no Brasil de 2011, tornaram-se uma ferramenta crucial. A hashtag #OndeEstaLucas chegou aos trending topics regionais no Twitter. Nos primeiros dias, recebemos dezenas de ligações, relatou o investigador Carlos Dantas. Pessoas diziam ter visto o garoto em pontos de ônibus, rodoviárias, até mesmo em cidades vizinhas. Checamos cada uma dessas pistas, mas nenhuma se confirmou. Uma semana após o desaparecimento, as autoridades expandiram as buscas para além dos limites de Campina Grande. Cidades como João Pessoa, Patos e até mesmo Recife entraram no radar da investigação.
Enquanto isso, a festa de São João havia terminado, deixando para trás apenas barracas desmontadas e o lixo característico de grandes eventos, e uma família devastada pela ausência. A cobertura midiática do caso seguiu intensa durante o primeiro mês. O rosto de Lucas estampou jornais e apareceu em reportagens de telejornais locais e nacionais. A comunidade escolar se mobilizou, organizando vigílias e arrecadando fundos para auxiliar nas buscas. No entanto, à medida que julho se transformava em agosto e depois em setembro, as menções ao caso foram se tornando mais raras. É como se a cidade tivesse seguido em frente, mas nós ficamos congelados naquela noite de junho, desabafou Roberto Ribeiro, em entrevista concedida no primeiro aniversário do desaparecimento. Ele havia deixado o trabalho como comerciante para se dedicar integralmente à busca pelo filho. A loja que mantinha no centro da cidade foi vendida, e o dinheiro investido em detetives particulares e viagens para seguir pistas em outras localidades. A casa da família Ribeiro transformou-se em uma espécie de central de buscas. Um quarto inteiro foi dedicado ao caso, com mapas nas paredes marcando locais já verificados, pastas com depoimentos e uma cronologia detalhada dos eventos daquela noite. O chapéu reserva de Lucas, idêntico ao que usava quando desapareceu, ocupava um lugar de destaque sobre a mesa, um lembrete silencioso da ausência que dominava suas vidas. Enquanto isso, a investigação oficial esfriava. A falta de evidências concretas, somada ao alto volume de ocorrências policiais, empurrou o caso de Lucas para uma prateleira cada vez mais distante nas prioridades da Delegacia de Crimes contra a Pessoa. Os policiais inicialmente designados foram realocados para outros casos, e as ligações da família para obter atualizações tornaram-se cada vez menos produtivas. Em 2013, 2 anos após o desaparecimento, uma renovada atenção surgiu quando um programa de televisão nacional dedicou um episódio inteiro ao caso. A repercussão gerou novas pistas. Um frentista de posto de gasolina em uma cidade a 200 quilômetros de Campina Grande afirmou ter atendido um jovem com as características de Lucas na madrugada seguinte ao desaparecimento. Segundo ele, o rapaz parecia desorientado e perguntou sobre ônibus para o Recife. A pista foi minuciosamente investigada, mas as câmeras de segurança do estabelecimento já haviam sido substituídas e as gravações da época apagadas. Sem provas tangíveis, a nova linha de investigação acabou se tornando apenas mais uma nota de rodapé no extenso arquivo do caso. Os anos seguintes foram marcados por um silêncio ensurdecedor. Cartazes com o rosto de Lucas, antes onipresentes pela cidade, desbotaram sob o sol inclemente do sertão. A mãe do jovem desenvolveu um quadro de depressão severa que exigiu internações periódicas. O pai, antes incansável nas buscas, começou a demonstrar sinais de resignação. O quarto de Lucas permaneceu intocado, como um santuário à espera de seu ocupante. A vida em Campina Grande seguiu seu curso. Novos São Joões vieram e foram, cada um trazendo uma pontada de dor para a família Ribeiro, que evitava passar perto do Parque do Povo durante as festividades. Para a maioria dos habitantes, o caso do menino do chapéu, como ficou conhecido, transformou-se em uma história que os pais contavam para alertar seus filhos sobre os perigos de se afastarem em locais com multidões. Em 2019, com o caso praticamente esquecido pela imprensa e tratado como insolúvel pela polícia, Marta Ribeiro fez um último apelo público durante uma missa realizada em memória do filho, que completaria 24 anos naquele dia. Só quero saber o que aconteceu. Se meu filho está vivo ou... Ela não conseguiu completar a frase. Alguém, em algum lugar, sabe de algo. Por favor, falem. Não aguentamos mais viver neste limbo. Ninguém poderia imaginar que, poucos meses depois, um objeto aparentemente insignificante reacenderia toda a investigação. 15 de fevereiro de 2020. Uma forte temporada de chuvas castigava o interior da Paraíba, causando o transbordamento de diversos rios da região. O açude de Bodocongó, localizado na zona oeste de Campina Grande, atingiu seu nível mais alto em quase uma década, inundando áreas que normalmente permaneciam secas ao longo de suas margens. José Pereira, 62 anos,
pescador aposentado que mantinha o hábito de caminhar pelas bordas do açude todas as manhãs, notou algo incomum entre os detritos trazidos pela água. Encalhado entre raízes expostas de uma velha oiticica, um objeto de couro marrom se destacava na lama. A princípio, pensei que fosse apenas lixo arrastado pela enchente, contou José em seu depoimento posterior. Mas quando me aproximei, vi que era um chapéu de vaqueiro, daqueles tradicionais que a gente usa muito por aqui. Estava em condições surpreendentemente boas, considerando que parecia ter ficado exposto por muito tempo. O chapéu estava coberto de lama, mas sua estrutura permanecia quase intacta. O couro, embora manchado e enrijecido pela exposição aos elementos, havia resistido ao tempo. José recolheu o objeto, levando-o para casa com a intenção de limpá-lo e possivelmente utilizá-lo. Foi durante esse processo de limpeza que ele fez a descoberta que reabriria uma ferida há muito adormecida na cidade. Na parte interna do chapéu, bordado à mão com linha vermelha em letras pequenas mas legíveis, estava escrito Lucas H. Ribeiro, 2010. A esposa de José, Maria Pereira, imediatamente reconheceu o nome. Meu Deus do céu, José, esse é o chapéu daquele menino que sumiu no São João faz quase 10 anos, exclamou ela, lembrando-se das notícias e cartazes que haviam dominado a cidade por tanto tempo. O casal decidiu entregar o chapéu à polícia no mesmo dia. O delegado Henrique Menezes, recém-transferido para Campina Grande e desconhecendo os detalhes do caso, inicialmente não compreendeu a importância do objeto. Foi um investigador veterano da delegacia, Severino Gomes, que reconheceu o potencial significado da descoberta. Lembro que quando o Severino me chamou em uma sala reservada para explicar quem era Lucas Ribeiro, vi seus olhos marejados, relatou o delegado Menezes posteriormente. Ele disse, doutor, esse chapéu pode ser a primeira evidência concreta em 9 anos de um dos casos mais emblemáticos desta cidade. A notícia da descoberta chegou à família Ribeiro na manhã seguinte. Roberto, agora com cabelos completamente grisalhos aos 53 anos, e Marta, cujo rosto havia envelhecido muito além de seus 49 anos, foram chamados à delegacia. A reação de ambos ao verem o chapéu foi de comoção imediata. É dele, é do meu menino, confirmou Marta entre soluços, tocando cuidadosamente o couro envelhecido. Eu mesma bordei o nome dele quando o avô deu esse chapéu de presente no aniversário de 15 anos. A autenticidade do chapéu foi confirmada por análises forenses preliminares. Tratava-se, sem dúvida, do mesmo tipo de chapéu que Lucas usava na noite de seu desaparecimento. As fotografias do jovem na festa, arquivadas no processo, mostravam um chapéu idêntico. Além disso, a localização onde o objeto foi encontrado abria novas e perturbadoras possibilidades para a investigação. O açude de Bodocongó fica a aproximadamente 6 quilômetros do Parque do Povo, onde Lucas foi visto pela última vez. A área ao redor do açude era em 2011, muito menos desenvolvida e iluminada do que atualmente, com grandes trechos de vegetação densa e poucos moradores. Era, na avaliação dos investigadores, um local perfeito para alguém que quisesse não ser visto. A descoberta do chapéu nos apresentou uma nova rota de investigação, explicou o delegado Menezes em entrevista coletiva realizada 3 dias após o achado. Estamos agora focados em entender como este objeto chegou às margens do açude e o que isso pode nos dizer sobre o destino de Lucas Ribeiro. Uma equipe de busca, contando com cães farejadores e mergulhadores, foi mobilizada para vasculhar meticulosamente a área onde o chapéu foi encontrado. O nível da água, ainda elevado devido às chuvas, dificultava os trabalhos, mas o renovado interesse da mídia e a pressão pública garantiram que os recursos necessários fossem disponibilizados. O caso, que havia caído no esquecimento para muitos, voltou a dominar as conversas na cidade. Uma nova geração de campinenses, que eram crianças quando Lucas desapareceu, agora conhecia sua história. Nas redes sociais, a hashtag #RegiaNoChapéu-do-Lucas se espalhou rapidamente, com milhares compartilhando memórias e teorias sobre o caso. A localização do chapéu levantou questões inquietantes. Como ele teria chegado àquele ponto específico do açude? Teria sido carregado pela água ao longo dos anos ou depositado ali mais recentemente?
E a pergunta que ninguém ousava formular em voz alta, mas que pairava sobre a cidade: o que mais poderia estar escondido nas águas turvas de Bodocongó? A resposta começaria a surgir uma semana depois, quando a equipe de mergulho localizou, enterrado no lodo a aproximadamente 5 metros do local onde o chapéu foi encontrado, um objeto metálico que brilhou sob a luz das lanternas subaquáticas, uma fivela de cinto com as iniciais LHR gravadas. A descoberta da fivela de cinto com as iniciais de Lucas transformou completamente o rumo da investigação. O objeto, assim como o chapéu, foi positivamente identificado pela família como pertencente ao jovem, um presente de 16 anos que ele havia recebido apenas 2 semanas antes de seu desaparecimento. Naquele momento, tivemos certeza de que não estávamos lidando com um caso de fuga voluntária ou de alguém que simplesmente se perdeu na multidão, afirmou o delegado Menezes. Já a concentração de objetos pessoais naquela área específica do açude indicava fortemente que Lucas havia estado ali, ou que alguém levou seus pertences para lá. A polícia estabeleceu um perímetro de busca expandido ao redor do local das descobertas. Enquanto isso, uma revisão completa do caso original foi iniciada, com novos interrogatórios de todas as pessoas previamente ouvidas. Amigos que estavam com Lucas na festa, seguranças que trabalhavam no evento, comerciantes com barracas próximas ao último local onde o jovem foi visto, todos foram novamente chamados para depor, agora com o foco nas possíveis conexões com a região do açude de Bodocongó. Foi durante essa revisão minuciosa que um nome começou a aparecer com frequência inquietante. Josias Ferreira, na época com 25 anos, trabalhava como motorista de transporte alternativo durante o São João de 2011. Seu ponto de embarque ficava a aproximadamente 200 metros da saída leste do Parque do Povo, a mesma por onde Lucas foi visto, deixando o evento nas imagens de segurança. Mais significativo ainda, Josias morava em 2011 em uma pequena propriedade que ficava a menos de 1 quilômetro do ponto exato onde o chapéu foi encontrado, no açude de Bodocongó. Quando cruzamos essas informações, percebemos que Josias nunca havia sido formalmente interrogado na investigação original, explicou a investigadora Teresa Cavalcante, que integrava a nova equipe designada para o caso. Ele constava apenas como um dos vários motoristas que trabalhavam na área, sem qualquer destaque. Localizar Josias Ferreira em 2020 não foi tarefa fácil. Ele havia se mudado de Campina Grande em 2013, segundo informações de vizinhos, após vender a pequena propriedade próxima ao açude. Registros da Receita Federal e do Sistema de Previdência eventualmente o localizaram em Caruaru, Pernambuco, onde trabalhava como vigilante noturno em um condomínio residencial. Quando os investigadores chegaram ao local de trabalho de Josias, em 3 de março de 2020, ele inicialmente se mostrou cooperativo, confirmou que trabalhava como motorista durante o São João de 2011 e que morava próximo ao açude de Bodocongó, mas negou qualquer envolvimento no desaparecimento de Lucas. Só fiquei sabendo desse caso pela televisão, como todo mundo, afirmou no primeiro depoimento. Transportei centenas de pessoas naqueles dias de festa, não tenho como lembrar de um garoto específico. A entrevista, conduzida de forma hábil pelos investigadores, parecia encaminhar-se para um beco sem saída até que um detalhe chamou a atenção da equipe. Ao ser questionado sobre a venda de sua propriedade em Campina Grande, Josias demonstrou nervosismo visível, contradizendo-se sobre as datas e os motivos que o levaram a se desfazer do imóvel. Decidimos aprofundar essa linha de investigação, relatou o delegado Menezes. Obtivemos um mandado judicial para examinar os registros financeiros de Josias no período após o desaparecimento de Lucas, e o que encontramos foi revelador. Documentos bancários mostraram que Josias, que vivia modestamente como motorista, depositou em sua conta a quantia de R$ 8.500 em espécie apenas 3 dias após o desaparecimento de Lucas. O valor, significativo para seus padrões financeiros, não tinha origem explicada. Mais intrigante ainda, no dia seguinte ao desaparecimento, ele havia comprado materiais de construção, cimento, areia e pedras, em quantidade suficiente para pequenas obras. Confrontado com essas evidências em um segundo interrogatório,
Josias começou a apresentar inconsistências ainda mais evidentes. Afirmou que o dinheiro vinha de economias guardadas no colchão e que os materiais de construção foram usados para reparos em sua casa. Quando os investigadores revelaram que tinham entrevistado seu vizinho da época, que negou ter visto qualquer obra na propriedade naquele período, Josias pediu para falar com um advogado. O ponto de virada veio quando a polícia localizou e entrevistou Edmilson Santos, que havia trabalhado com Josias no transporte alternativo em 2011. Edmilson revelou um detalhe perturbador. Na manhã após o desaparecimento de Lucas, Josias apareceu com arranhões no rosto e nas mãos, que explicou como resultado de uma briga em um bar. Achei estranho porque o Josias não era de brigar, e menos ainda de frequentar bares depois do trabalho, declarou Edmilson. Ele sempre dizia que precisava economizar cada centavo para comprar uma van própria. Mais importante, Edmilson se lembrava de ter visto Josias conversando com um adolescente que usava chapéu de vaqueiro próximo ao seu ponto de embarque, por volta das 23h daquela noite de São João. O menino parecia perdido, perguntando sobre como voltar para o centro da cidade, recordou. Com esse novo testemunho e as evidências circunstanciais acumuladas, a polícia obteve um mandado de busca e apreensão para a antiga propriedade de Josias, agora pertencente a uma família sem qualquer conexão com o caso. Com a permissão dos atuais proprietários, uma equipe de perícia forense iniciou uma varredura completa no terreno. No terceiro dia de buscas, utilizando equipamentos de detecção de metais e cães farejadores especialmente treinados, a equipe localizou uma área de terra revolvida próxima a um antigo poço desativado nos fundos da propriedade. A aproximadamente 1 metro de profundidade, envolta em uma lona plástica já deteriorada pelo tempo, estava a resposta que a família Ribeiro esperou por quase 9 anos. Restos mortais, posteriormente identificados por exames de DNA como sendo de Lucas Henrique Ribeiro, foram encontrados junto com fragmentos da roupa que ele usava na noite do desaparecimento, a camisa xadrez vermelha e branca, parcialmente preservada. Confrontado com as evidências forenses e o testemunho de Edmilson, Josias Ferreira finalmente confessou, em um depoimento fragmentado e por vezes incoerente, o que aconteceu naquela noite de 23 de junho de 2011. Eu estava no meu ponto, esperando passageiros para voltar para o centro. Já era tarde, quase meia-noite, começou ele, em depoimento gravado na presença de seu advogado. O garoto apareceu, sozinho, perguntando quanto custava a corrida. Ele parecia meio desorientado. Falou que tinha se separado dos amigos. De acordo com Josias, ele ofereceu uma corrida para Lucas por um preço mais baixo que o normal, alegando que era o último passageiro que precisava para completar a lotação. Como estava chovendo levemente e não havia outros transportes disponíveis no momento, Lucas aceitou. Mas eu menti. Não tinha outros passageiros esperando. Quando ele entrou no carro, percebi que ele estava com dinheiro. Vi quando ele abriu a carteira para pagar a corrida adiantado, continuou Josias em seu depoimento. Foi um momento de loucura. Eu estava endividado, precisando desesperadamente de dinheiro. Em vez de seguir para o centro da cidade, Josias dirigiu para sua propriedade isolada, próxima ao açude de Bodocongó, alegando ao jovem que precisava buscar algo rapidamente antes de seguir viagem. Quando chegaram ao local escuro e deserto, Josias tentou roubar a carteira de Lucas. Ele reagiu, tentou sair do carro. Houve uma luta. Eu só queria o dinheiro. Não pretendia machucar ninguém gravemente, alegou Josias, embora os detalhes forenses contradissessem essa versão, indicando um ataque violento e deliberado. O que seguiu foi um crime de oportunidade transformado em tragédia. Segundo a confissão, após perceber que Lucas estava morto, Josias entrou em pânico. Enterrou o corpo nos fundos de sua propriedade durante a madrugada e jogou alguns pertences do jovem no açude de Bodocongó, incluindo o chapéu, a fivela do cinto e o celular, este último nunca recuperado. O dinheiro que ele tinha na carteira não passava de R$ 200, concluiu Josias em seu depoimento, com uma frieza que chocou até mesmo os investigadores mais experientes. Usei para abastecer o carro e comprar comida. O resto que depositei no banco veio da venda de algumas peças do carro que eu tinha guardadas. Em 12 de abril de 2020,
Quase 9 anos após o desaparecimento, os restos mortais de Lucas Henrique Ribeiro foram finalmente entregues à família para um funeral apropriado. Centenas de pessoas compareceram à cerimônia, incluindo os amigos que estavam com ele na festa de São João e que carregaram o peso da culpa por anos, por terem permitido que ele se afastasse sozinho. Josias Ferreira foi formalmente indiciado por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e roubo. Enquanto aguarda julgamento, o caso de Lucas Henrique Ribeiro tornou-se um símbolo tanto da persistência investigativa quanto dos perigos ocultos em eventos de grandes multidões. O chapéu de vaqueiro, que inadvertidamente se tornou a chave para resolver o mistério, foi devolvido à família após a conclusão da perícia. Roberto e Marta Ribeiro decidiram doá-lo ao Memorial das Vítimas de Crimes Não Solucionados da Paraíba, inaugurado em João Pessoa em 2021, onde permanece exposto como um lembrete silencioso de que, por mais tempo que passe, alguns objetos guardam histórias que se recusam a permanecer enterradas. Na entrada do Parque do Povo, uma pequena placa de bronze foi instalada pela Prefeitura de Campina Grande. Nela, pode-se ler: Em memória de Lucas Henrique Ribeiro, 1995-2011. Que sua história nos ensine a cuidar uns dos outros, mesmo na mais alegre das festas. E todos os anos, quando o São João retorna a Campina Grande trazendo consigo música, dança e alegria, há um momento durante a abertura oficial em que as luzes se apagam por um minuto. Nesse breve intervalo de escuridão e silêncio, a cidade recorda não apenas Lucas, mas todos aqueles que, em meio à multidão, tornaram-se invisíveis quando mais precisavam ser vistos.